Questão de número 13, mostre que os pontos A, menos 2 e 9, B, 4 e 6, C, 1 e 0 e D, menos 5 e 3 são vértices de um quadrado. Questão interessante isso aqui, na verdade, pessoal. Ele quer que a gente mostre que esses 4 pontos são vértices de um quadrado. Muito bem. O que é um quadrado? Um quadrado é um quadrilátero equilátero e equiângulo. Ou seja, é um quadrilátero que possui 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Portanto, o que eu devo mostrar aqui é que esses 4 lados, né, essas 4 medidas são iguais, AB, BC, CD e AD. E além disso, que esses 4 ângulos aqui, olha, são iguais, cada um deles mede 90 graus. Essa que é a ideia. Eu tenho que mostrar que os 4 lados são iguais e que os 4 ângulos são iguais. Então tá. Bom, vê se você concorda comigo. Cada um dos lados desse quadrilátero é a distância entre dois pontos. Por exemplo, a medida desse lado aqui é a distância entre os pontos AB, desse aqui é a distância entre os pontos BC, desse aqui C e D, aqui A e D. Então, o que eu devo fazer é calcular essas distâncias aí inicialmente na intenção de mostrar que o quadrilátero é equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. Ah tá, um outro detalhe aqui nessa questão, pessoal, é que eu vou procurar fazer uma escrita mais ou menos, né? Nesses problemas de demonstração, mostre que, demonstre que, é bom a gente argumentar de alguma forma, não deixar as continhas lá sozinhas, soltas, vamos dizer assim. É bom a gente argumentar de alguma maneira. É o que eu vou procurar estar fazendo aqui. Então, vamos escrever assim, olha só, observe que... Bom, vou calcular as distâncias agora, hein? Distância entre os pontos AB. Como é que a gente calcula a distância mesmo? É raiz quadrada de quem? Variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Olhe para A, olhe para B. Variação de x, 4 menos 2, atenção que vai ficar 4 mais 2 ao quadrado, mais variação de y ao quadrado, 6 menos 9 ao quadrado. Isso vai ser igual a raiz quadrada de quem? Olha, 4 mais 2 dá 6, ao quadrado é 36. 6 menos 9 dá menos 3, ao quadrado 9. E 36 mais 9, 45. Então, isso aqui é raiz quadrada de 45. Não precisa simplificar esse radical, pessoal, porque eu devo verificar que essas 4 distâncias aqui são iguais. Então, eu acabei de mostrar aí que o lado AB, né? O lado AB mede raiz de 45. Agora, vamos ao lado BC. Distância entre os pontos B e C. É raiz quadrada, vamos lá, variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Só que agora você vai olhar para os pontos B e C. Variação de x, 1 menos 4 ao quadrado, mais variação de y, 0 menos 6 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada. Ó, 1 menos 4 dá menos 3 ao quadrado, 9. 0 menos 6 dá menos 6 ao quadrado, 36. E 9 mais 36 dá 45. Então, eu tenho aqui também raiz quadrada de 45. Ou seja, os lados AB e BC têm a mesma medida, não é verdade? Vamos lá, agora o lado CD. Pensando no lado CD. O lado CD é a distância entre os pontos C e D. O que é isso? Raiz quadrada de variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Agora você vai olhar para C e D. Variação de x, menos 5 menos 1 ao quadrado, menos 5 menos 1 ao quadrado, mais variação de y, 3 menos 0 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de menos 5 menos 1 dá menos 6 ao quadrado, 36. 3 menos 0 dá 3 ao quadrado, 9. E 36 mais 9 também, olha, 45. Então aqui eu tenho raiz quadrada de 45. Falta eu calcular agora a D, né? A distância entre os pontos A e D. Não é isso? AD. O que é isso? Raiz quadrada de quem? Variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Você olha agora para o A e para o D. Variação de x, menos 5 menos 2, então é menos 5 mais 2
ao quadrado mais variação de y. 3 menos 9 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada. Vamos lá. Menos 5 mais 2 dá menos 3 ao quadrado, 9. 3 menos 9 dá menos 6, né? Ao quadrado, 36. Isso também vai ser raiz quadrada de 45. Então, essas continhas estão me dizendo que o quadrilátero é equilátero, não é verdade? Todos os lados são iguais. Então, vamos argumentar isso aqui? Isso mostra que os quatro lados são iguais, ou seja, que o lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado CD, que é igual ao lado AD. Excelente, pronto. Já provei que o quadrilátero é equilátero. Agora eu tenho que provar que ele é equiângulo, ou seja, que cada um desses ângulos aqui, olha só, medem 90 graus. A ideia, pessoal, é a gente calcular o coeficiente angular das retas que passam por cada um desses lados. Por exemplo, eu vou calcular o coeficiente angular da reta AB e vou calcular o coeficiente angular da reta BC. Aí tem um resultado de geometria analítica que diz o seguinte: se o produto dos coeficientes angulares de duas retas é igual a menos 1, então essas retas são perpendiculares. Vou calcular o coeficiente angular dessa reta e dessa reta, multiplicar e verificar que dá menos 1. Se der menos 1, significa que essas duas retas são perpendiculares e, portanto, esse ângulo mede 90 graus. Entendendo? Então tá, agora vamos trabalhar nesse sentido aí de mostrar que os ângulos são iguais. Então, isso mostra que isso aqui acontece. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Além disso, agora eu vou começar a calcular os coeficientes angulares, tá bom? Além disso, acontece o seguinte, olha, o coeficiente angular da reta AB, é igual a variação de y sobre variação de x. É assim que a gente calcula o coeficiente angular, não é isso? Variação de y sobre variação de x. Olhe para A, olhe para B. Variação de y, 6 menos 9 sobre variação de x, 4 menos menos 2, ou seja, 4 mais 2. Isso vai ser 6 menos 9 menos 3 sobre 4 mais 2, 6. Simplificando, 1 meio, menos 1 meio, excelente. Já sei que o coeficiente angular da reta AB é menos 1 meio. Agora eu vou calcular o coeficiente angular da reta BC. Coeficiente angular da reta BC. Novamente, variação de y sobre variação de x. Variação de y sobre variação de x. Olhe para B, olhe para C. Variação de y, 0 menos 6 sobre variação de x, 1 menos 4. Isso vai ser igual a 0 menos 6 dá menos 6 sobre 1 menos 4 menos 3. O sinal na divisão é o mesmo que na multiplicação, então isso aqui vai dar positivo, né? E 6 dividido por 3, 2, né? 2. Então, o que falta calcular? Vamos vir para cá agora, hein? Os outros coeficientes angulares agora, né? Vou calcular o CD agora. M de CD, o coeficiente angular da reta CD. Vamos fazer aqui bem aqui nessa direção aqui, né? M de CD, coeficiente angular da reta CD. Como é que eu faço? Variação de y sobre variação de x. Vamos lá. Olhe para C, olhe para D. Variação de y, 3 menos 0 sobre variação de x, menos 5 menos 1. Isso vai dar 3 sobre menos 6, que simplificado, menos 1 meio. Tá? Estou pulando uma etapazinha aqui. Agora eu vou calcular o coeficiente angular da reta AD, né? Está faltando só o da reta AD. Novamente, variação de y sobre variação de x. Vamos lá. Olhe para A, olhe para D. Variação de y, 3 menos 9
Sobre variação de x, menos 5 menos 2, menos 5 mais 2. Isso vai dar quanto? Menos 6 dividido por menos 3, né? 2 positivo. Estou pulando uma etapa aqui, tá? Bom, então já calculei os 4 coeficientes angulares. De onde vem, ó, continuando a escrita aqui, hein? De onde vem que... Bom, vê se você concorda comigo. O produto do coeficiente angular, né? Desse por esse, o m de AB e o m de CD, ou seja, o coeficiente angular da reta AB vezes o coeficiente angular da reta BC, vai dar o quê? Vai dar menos 1. Então, o coeficiente angular da reta AB vezes o coeficiente angular da reta BC está dando menos 1. Significa que essas duas retas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, o ângulo B mede 90 graus. Tá? De onde vem o seguinte, olha. Primeiro, m de AB vezes m de BC é igual a menos 1, o que implica que as duas retas são perpendiculares e, portanto, B é igual a 90 graus. Aí agora você vai trabalhando com todos, né? Agora eu vou multiplicar m de BC por um m de CD. Olha, m de BC, coeficiente angular da reta BC, pelo coeficiente angular da reta CD. Ó, BC por CD. 2 lá menos meio vai dar menos 1. Significa que as retas BC e CD são perpendiculares. Portanto, C é 90 graus. Agora falta quem? Vou multiplicar esses dois agora, né? CD e AD. Ó, coeficiente angular da reta AD vezes o coeficiente angular da reta CD, né? Aqui é CD primeiro. CD e AD. Na reta CD, o coeficiente angular da reta AD, o que vai dar? Esse por esse. Também vai dar menos 1. Se dá menos 1, o que você vai concluir? Que as retas CD e AD são perpendiculares, de onde vem que D é 90 graus. Tá faltando quem? Só falta o AD e AB, né? O coeficiente angular da reta AD vezes o coeficiente angular da reta AB. Quanto é que vai dar isso, hein? AD e AB, tá vendo? 2 vezes menos meio também dá menos 1. E, portanto, o ângulo A é igual a 90 graus. É claro que esse último ângulo aqui, você poderia argumentar de outra maneira, né? Como a soma dos ângulos internos tem que dar 360, e aqui a gente já tem 270, você vai concluir que o quarto ângulo é 90 graus. Poderia fazer assim também. E agora é só finalizar. Portanto, ABCD é um quadrado. Tá, pessoal? Esse exercício procurei fazer com todos os detalhes, fazendo uma escrita mais ou menos, porque eu acredito que nesses problemas de demonstração é bom a gente argumentar de alguma maneira e não pura e simplesmente deixar apenas as continhas lá, tá bom? Questão 14, item A. Mostre que os pontos A, menos 1 e 3, B, 3 e 11 e C, 5 e 15 são colineares, ou seja, pertencem à mesma reta, mostrando que isso aqui ocorre, né? Que a distância dos pontos AB mais a distância entre os pontos BC é igual à distância entre os pontos A e C. Entendido a questão? Ele quer que a gente mostre que esses três pontos são colineares, ou seja, estão alinhados, pertencem à mesma reta, mostrando essa igualdade, ou seja, que a distância entre os pontos AB mais a distância dos pontos BC é igual à distância dos pontos A e C. Geometricamente está acontecendo o seguinte, olha só. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, por exemplo, e aqui está o ponto C. Olha só, se a distância dos pontos AB, é isso aqui, mas a distância dos pontos BC está dando exatamente igual à distância dos pontos AC, não tem jeito. Os três pontos estão alinhados, pertencem à mesma reta. Tudo bem? Então tá, né? Ele quer que a gente demonstre essa igualdade. Acho que não é difícil. Vamos ver como é que a gente faz isso? Vamos escrever assim, ó, de fato.
Pois, vamos calcular cada uma dessas distâncias? Vamos lá, vou calcular a distância AB aqui, vou calcular cada uma delas, ó, a distância dos pontos AB. Lembrando que essa notação aqui, pessoal, que o livro usa é a distância AB que eu estou usando, olha, para resolver os exercícios, é a mesma coisa. O livro usa essa notação, eu estou usando essa notação, tá? Distância dos pontos AB, o que é isso? É raiz quadrada de quem? De variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Então, olhe para A, olhe para B. Variação de x, 3 menos 1, atenção que vai ficar 3 mais 1 ao quadrado, mais variação de y ao quadrado, 11 menos 3 ao quadrado. Excelente. Isso é igual a raiz quadrada de... Ó, 3 mais 1 dá 4, ao quadrado, 16. 11 menos 3 dá 8, ao quadrado, 64. Então, o que eu vou ter aqui? Olha, raiz quadrada de 16 mais 64 dá 80. Bom, agora você pode pensar assim, pessoal. O 80 é 16 vezes 5, dá 80. Raiz quadrada de 16 é 4, sobra o 5 dentro da raiz ainda. Então, isso é 4 raiz de 5. Tudo bem? Ou então você fatora o número como está acostumado e aí, né, você vai chegar nesse mesmo resultado. Mas se você consegue raciocinar assim, eu acho que é mais interessante, porque aí a gente ganha um certo tempo, né, quando está fazendo os exercícios. 80, 16 vezes 5. Raiz quadrada de 16, 4. Continua o 5 dentro da raiz. Bom, agora eu vou calcular BC. O BC é a distância entre os pontos BC, que é DBC que eu estou usando, né? Essa é a notação que eu estou usando. Isso é raiz quadrada de variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Então, olha para B, olha para C. Variação de x, 5 menos 3 ao quadrado, mais variação de y, 15 menos 11 ao quadrado. Excelente. Isso é igual a raiz quadrada de 5 menos 3 dá 2 ao quadrado, 4. Mais 15 menos 11 vai dar 4 ao quadrado, 16. 4 mais 16 dá 20, então eu tenho raiz quadrada de 20. E esse 20 você pode encarar como sendo 4 vezes 5. A raiz quadrada de 4 é 2, sobra 5 dentro da raiz. 2 raiz de 5. Bom, agora está faltando o AC, né? A distância dos pontos AC, A e C. Distância dos pontos AC. O que é isso? É raiz quadrada de, novamente, variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Agora você vai olhar para A e para C, né? Já que eu quero mostrar essa igualdade, essa distância C aqui tem que dar essa soma, né? Tem que dar os 6 raiz de 5. Todo mundo torcendo para dar os 6 raiz de 5, não é verdade? Vamos lá. Olhe para A, olhe para C. Variação de x ao quadrado, 5 menos 1 ao quadrado, então vai dar 5 mais 1 ao quadrado. Mais variação de y ao quadrado, 15 menos 3 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de 5 mais 1 dá 6 ao quadrado, 36. Mais 15 menos 3 dá 12 ao quadrado, 144. 36 mais 144 vai dar 180. Vamos lá agora, hein? 180, olha só. O 180 é 36 vezes 5, né? 36 vezes 5 dá 180. A raiz quadrada de 36 é 6 e o 5 continua dentro da raiz. Olha que beleza. Esse mais esse está dando esse. Tudo bem? Bom, então, como é um problema de demonstração, né? Vamos argumentar, né? Então, de fato, pois isso aqui acontece, donde vem que... Vamos lá. A distância entre os pontos AB mais a distância dos pontos BC. O que é a distância dos pontos AB? É 4 raiz de 5. A distância dos pontos BC é 2 raiz de 5. A soma dá 6 raiz de 5. E o 6 raiz de 5 é a distância dos pontos AC. Isso? Acabou nesse? Acabei de provar que
Distância entre AB mais distância BC é igual à distância AC. Pronto, isso aí é o item A. Agora o item B. O que diz aí o item B? Diz o seguinte: use as inclinações para mostrar que A, B, C são colineares. Então, no item A, ele pediu para a gente mostrar que são colineares, mostrando essa igualdade. Pronto, mostrei essa igualdade. Agora, ele quer que eu use um outro argumento, as inclinações, para mostrar que realmente esses pontos aí são colineares, né? A ideia aqui, pessoal, é a gente calcular o coeficiente angular da reta AB e o coeficiente angular da reta AC. Então, vamos lá, olha só. Vou calcular o coeficiente angular da reta AB. Como é que a gente calcula o coeficiente angular? Variação de y sobre variação de x. Olhe para A, olhe para B. Vamos lá, variação de y é 11 menos 3 sobre variação de x. 3 menos 1, ou seja, 3 mais 1. Isso vai dar 11 menos 3 dá 8, sobre 3 mais 1, 4, e 8 dividido por 4, 2. Então, eu já sei que m de AB é igual a 2. Agora, eu vou calcular o m de AC. M de AC. Coeficiente angular da reta AC. Novamente, variação de y sobre variação de x. Bom, isso é igual. Agora, você olha para A e olha para C. Olha para A e olha para C. Variação de y. 15 menos 3... sobre variação de x, 5 menos 1, ou seja, 5 mais 1. 15 menos 3 dá 12. Sobre 5 mais 1, 6. E 12 dividido por 6 dá 2. Tudo bem? Então, por que basta só isso, pessoal? Porque a situação é a seguinte. Você tem duas retas, as retas AB e a reta AC. A reta AB e a reta AC. Observe que elas têm um ponto em comum, tá vendo? O ponto A em comum. Então, elas têm um ponto em comum e a mesma inclinação. Né? A mesma inclinação, tá vendo? O mesmo coeficiente angular. Então, pessoal, não tem jeito. Essas duas retas coincidem. Né? Nós estamos falando da mesma reta. E se nós estamos falando da mesma reta, significa que os pontos A, B e C são colineares. Entendeu? Vou repetir para você devagarzinho. Olha só. Aqui eu estou calculando o coeficiente angular da reta B. Está dando 2. Aqui eu estou calculando o coeficiente angular da reta C. Também está dando 2. O que a gente observa? Essas duas retas têm um ponto em comum, que é o ponto A, e a mesma inclinação. Bom, se duas retas têm um ponto em comum e a mesma inclinação, essas retas coincidem, não tem jeito. Então, nós estamos falando da mesma reta, e se nós estamos falando da mesma reta, significa que esses três pontos aqui estão alinhados, tudo bem? Então, essas duas coisas aqui, olha, estão dizendo pra gente que a reta AB é igual à reta AC. Isso? A reta AB é igual à reta C. Isso implica A, B e C colineares. Excelente. Acabou.